O Padre Sandro Ferreira é o presidente da OSIB, Organização dos Seminários e Institutos do Brasil. É reitor do Seminário de Teologia na Arquidiocese de Maringá, ao clero ao qual ele pertence. E a OSIB no Paraná, ela realizou uma pesquisa, uma ampla pesquisa quantitativa e qualitativa sobre o perfil dos seminaristas e dos formadores das dioceses do Paraná. Padre Sandro, qual foi o objetivo da OSIB, em realizar essa pesquisa? A OSIB, ela busca refletir sobre a formação no Paraná, no nosso estado, nas várias etapas da formação. Então, é muito importante quando a gente tem esses dados em mãos, porque a gente consegue lidar com eles, nas nossas casas de formação, dos nossos seminários, sabendo qual é o perfil dos jovens que estão nos nossos seminários, quem são esses jovens, de onde eles vêm, qual é a faixa etária, a formação que esses jovens trazem antes de entrar no seminário, e tudo isso vai nos ajudando, então, a elaborar estratégias, a pensar a formação, a ajudar os formadores, os bispos também nas dioceses, a responder aos desafios de hoje nesse âmbito formativo. E qual foi o método utilizado? Quanto tempo levou para a OSIB chegar aos resultados esperados? Nós realizamos pelo Google Forms uma pesquisa, envolvendo desde o seminário menor até a etapa da configuração, envolvendo os reitores principalmente, mas com dados dos seminaristas, com dados dos próprios formadores em relação à idade, a faixa etária, a formação desses jovens e a formação também dos formadores, que é um dado importante, pensar como os formadores estão se preparando para trabalhar na formação. E na última Assembleia dos Bispos do Paraná, que foi realizada na Diocese de Apucarana, nos dias 8 a 12 de fevereiro, o Padre Sandro apresentou aos bispos os resultados dessa pesquisa da OSIB. E o que o senhor poderia destacar para nós desses resultados que foram obtidos nessa pesquisa? Uma das características, Karina, que nós percebemos é o aumento dos seminários, dos seminaristas nos últimos 2 anos no nosso regional. Esse é um dado que pós-pandemia é importante, tem aumentado o número de jovens que ingressam, principalmente no seminário propedêutico. Também nós percebemos, os jovens que entram, a grande maioria é na faixa etária de 17 a 23 anos, esse é um dado de 60% a 70% dos jovens que entram têm essa faixa etária, mas há também um aumento significativo das chamadas vocações adultas, que são aquelas pessoas que têm mais de 28 anos e que decidem fazer um processo de discernimento vocacional nos seminários. E esse é um desafio para nós, porque não é a mesma coisa estar num seminário propedêutico, por exemplo, um jovem de 18 anos e um jovem de 40 anos ou 35. Então, essas pesquisas nos ajudam a elaborar estratégias para pensar como nós podemos atender aos vocacionados na diversa faixa etária que aparecem e nos desafios que eles trazem também. Então, a próxima pergunta era justamente sobre isso, Com esses dados em mãos, o que a OSIB vai propor para a igreja? Já está propondo, então, um caminho aí, uma proposta para responder aos desafios da formação no momento atual, no contexto atual, Exatamente. Esses dados nós compartilhamos principalmente com os formadores. Os formadores, aqueles que estão reitores, diretores espirituais e também com os bispos, que são os primeiros responsáveis pela formação, para que nas assembleias da OSIB, seja no âmbito da região, no próprio Conselho de Formadores na Diocese, se possa discutir, debater, para elaborar estratégias. Nós olhamos sempre para a realidade local, então cada diocese tem a sua autonomia também para ir ali, criando estratégias para trabalhar com os seus formandos. Então o grande objetivo é esse, a gente contribuir com os formadores, com as dioceses, para entender quais são os desafios de hoje, entender o perfil desses formandos e, consequentemente, elaborar estratégias para corresponder a esses desafios. Obrigada, Padre Sandro. E o Padre Sandro, como eu falei, ele é reitor do Seminário de Teologia na Arquidiocese de Maringá e ele concluiu aí recentemente o doutorado em teologia,
certo? E no qual ele aprofundou o tema do ministério presbiteral. E desse estudo nasceram 2 livros. Em 2022, então, ele publicou o livro A Dimensão Comunitária do Ministério Presbiteral, pela editora Paulus. E agora, finalzinho de 2024, né, o segundo livro, Comunhão e Fraternidade no Ministério Presbiteral, Desafios e Perspectivas da Igreja no Brasil, pela editora Santuário. Então, Padre Sandro, partilhe um pouco conosco o conteúdo desses livros, né? Qual a motivação do senhor, né, tanto para realizar um estudo, um doutorado dentro desse tema, quanto também para tornar o público aí por meio dos livros? O meu objetivo foi pesquisar a dimensão relacional da vida dos padres, né, a partir de um documento do Concílio Vaticano II que chama Presbyterorum Ordinis. É um documento que trata sobre a ordem dos presbíteros, a vida e o ministério presbiteral. E, na minha pesquisa de doutorado, eu procurei olhar como que é essa dimensão das relações na vida do presbítero, principalmente na relação do presbítero com o bispo, porque o padre ele é colaborador da ordem episcopal, como se dá a relação entre os presbíteros, porque os presbíteros, quando são ordenados, fazem parte de um presbitério numa igreja local e são chamados a viver como irmãos, né, entre os padres, e o ministério presbiteral ele é exercido na comunidade, numa paróquia, junto aos leigos. E como é essa relação com os leigos? Então, a minha pesquisa foi olhar para o que o Concílio Vaticano II, neste documento, diz sobre essas diversas relações do padre com o bispo, entre os padres e com os cristãos leigos nas comunidades. E, terminando esse estudo, né, tive a graça de conseguir publicar aqui no Brasil, né, esses 2 textos que tratam principalmente sobre comunhão e fraternidade. Nem sempre é fácil viver a comunhão, mas a Igreja nos dá diretrizes, orientações muito concretas de como é que nós devemos viver. E o livro, né, os livros, né, buscam ter esse objetivo, contribuir com a reflexão para que essa comunhão e essa fraternidade seja melhor vivida também dentro da igreja. E os livros, Padre Sandro, uma última pergunta, os livros têm temas parecidos, títulos parecidos, né? O que o leitor, né, especialmente os padres que vão ler, né, o que vai encontrar no primeiro e no segundo, tem uma diferença aí? Sim, no primeiro, que é a dimensão comunitária do Ministério Presbiteral, eu vou tratar um pouquinho a história do Decreto Presbyterorum Ordinis, como que o concílio chega a estas orientações, então, a história da elaboração do documento e o que o documento propriamente diz sobre essa dimensão relacional nesse tripé que eu citei, padres, bispos e leigos. No segundo livro, que é a Comunhão e Fraternidade no Ministério Presbiteral, eu trago para o contexto nosso no Brasil. Então, um primeiro capítulo, por exemplo, vai tratar sobre os desafios dessa dimensão relacional. Depois, o que a CNBB e a Comissão Nacional de Presbíteros falam nos seus documentos sobre essa realidade da comunhão, quais são as orientações da Igreja no Brasil a partir da CNBB e da Comissão Nacional de Presbíteros, e a terceira parte é onde eu apresento perspectivas, né, a partir desses estudos realizados, como, vamos dizer, a minha contribuição, né, o que eu apresento como perspectivas, propostas para que essa comunhão, de fato, essa fraternidade aconteça concretamente, não só nos documentos, mas seja uma realidade nas nossas igrejas, nas nossas dioceses e entre os padres, né, nessa relação com o bispo e com os leigos. Obrigada, Padre Sandro, obrigada por essa partilha. E os livros do Padre Sandro que estão à venda, né, nas principais livrarias católicas, especialmente, e também no site das editoras que nós mencionamos aqui, Editora Santuário, o segundo livro, Editora Paulus, o primeiro livro. Obrigada, Padre Sandro. Eu que agradeço, Karina, essa oportunidade e desejo boa leitura a todos.